Bom dia, esse menino, bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo explicando o TikTok e hoje a gente vai falar de uma condição genética chamada daltonismo. Professora, mas de onde você tirou essa ideia, de falar de daltonismo hoje? Eu tirei de um TikToker chamado Lucas, que tem essa condição e eu vou mostrar um vídeo deles para vocês agora. Tá, agora isso é um ponto muito interessante mesmo. Porque, tipo, eu nunca ouvi ninguém falar da cor do Barney. Então eu não tenho associação das outras pessoas pra saber que cor que ele é. Que nem, tipo, todo mundo fala que os irmãos são azul. Eu diria que o Barney é azul ou roxo. Vocês que lutem, não sei qual que é. Então, o Lucas, ele tem essa condição, essa condição genética que faz com que ele enxergue algumas cores diferentes da maioria de nós ou que ele não enxergue algumas cores. E essa é uma condição genética, ou seja, é uma condição determinada pelos genes que ele herdou do pai e da mãe dele, mas esses genes para o daltonismo, eles estão posicionados nos nossos cromossomos sexuais. Mas vamos voltar um pouquinho nessa história e vamos ver antes o que é um cariótipo, para depois a gente falar dos cromossomos sexuais. Então, aqui está o cariótipo de uma célula somática de uma pessoa humana, professor, o que é cariótipo mesmo? Cariótipo é o conjunto de cromossomos que caracterizam uma determinada espécie. No caso de nós humanos, a gente tem 23 pares de cromossomos, sendo que 22 pares são cromossomos autossomos e um par são os cromossomos sexuais, ou seja, os cromossomos que, entre outras coisas, vão determinar se nós seremos macho ou fêmea. Se uma pessoa ela tem em seus cromossomos, no seu cariótipo, um cromossomo X e um cromossomo Y, como a gente vê aqui nessa imagem, ela vai ser então do sexo biológico masculino. Porém, se uma pessoa ela tem os dois cromossomos sexuais e eles são cromossomos X, ela vai ser do sexo biológico feminino. Então aqui a gente tem uma fotomicrografia desses cromossomos sexuais. A gente vê que não é bem um X, não é bem um Y, mas a gente convencionou chamar de X e Y. E esses cromossomos sexuais, eles têm tamanhos e formas diferentes e eles têm regiões homólogas e não homólogas. Apesar deles serem cromossomos homólogos, eles têm algumas regiões correspondentes e outras não. Professora, mas espera aí, agora você complicou. Cromossomo homólogo, não lembro o que é isso. Calma lá. Vamos ver aqui então, vamos voltar aqui então nessa imagem para a gente esclarecer o que são cromossomos homólogos. Quando a gente está fazendo um cariótipo, que é essa técnica aqui, para determinar o conjunto cromossômico de um indivíduo, a gente emparelha os cromossomos de acordo com seus homólogos. E cromossomos homólogos, então, são aqueles que têm o mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma posição de centrômeros, a mesma sequência de genes e o mesmo tipo de genes. Esses são os cromossomos homólogos. E o cromossomo X e Y, que são os cromossomos sexuais, apesar deles serem homólogos, eles têm algumas regiões que vão ser homólogas e outras regiões que não são homólogas, ok? Aí, para a gente ver melhor essa questão aqui, essa imagem aqui é uma imagem didática, logicamente, não é uma representação didática, onde a gente vê aqui a região homóloga entre o cromossomo X e Y, e a região não homóloga, que é toda essa região aqui entre o cromossomo X e Y. Quando os genes para uma determinada característica ele está posicionado aqui nessa região não homóloga, que é essa região aqui, a gente diz que essa herança é um tipo de herança ligada ao cromossomo X, é uma herança ligada ao X. Aí aqui, vamos olhar aqui, um homem e uma mulher, tá? Aqui o cromossomo XX é uma mulher e XY é um homem. No caso dos homens, como ele só tem um alelo X, ele só vai ter um alelo da região não homóloga. Ora, se não tem uma região correspondente no Y, ele só vai ter um gene do par de alelos. Ele só vai ter um aqui, não tem um correspondente. Já a mulher, ela terá os dois aqui, porque ela tem os dois X, então ela terá os cromossomos exatamente homólogos, com as mesmas regiões homólogas. Mas para esclarecer melhor essa questão, vamos ver isso aqui. Digamos, aqui é uma mulher, tá?
Digamos que esses dois cromossomos X aqui tenham esses genes aqui representados em azul, amarelo, vermelho e roxo, tá? Digamos que tem esses genes aí. Se essa mulher ela tiver de um lado o alelo azão e do outro lado, né, no outro homólogo dela, o alelo azinho, qual o gene que vai se manifestar nesse caso? O azão, né? Que é o dominante, é ele que vai se manifestar. Lembra lá, primeira lei de Mendel, quando o dominante aparece, já era para o recessivo, ele não se manifesta. Ele está ali, ele permanece ali na constituição genética do indivíduo, mas ele não se manifesta, tá? Se esse outro gene aqui, ó, for Bzinho e Bzão, para determinar qualquer característica, digamos que esse Bzão, Bzinho aqui está determinando se o indivíduo ele dobra o dedo ou não, tá? O Bzinho que está aparecendo aqui, esse alelo aqui, o Bzinho, ele vai se manifestar? Não, porque o Bzão apareceu, então ele não se manifesta, já era para ele. O dominante apareceu, o recessivo não se manifesta. E nesse caso aqui, Dzinho, Dzinho, aí sim ele vai se manifestar, porque ó, duplamente homozigoto, não tem nenhum dominante aqui, então o recessivo sim, ele se manifesta. Só que quando eu vou examinar um homem, eu vou ver os mesmos genes, tá vendo? Os mesmos genes aqui no X, só que o Y ele não tem o alelo aqui. Por quê? Porque ele não tem essa região homóloga aqui. Então, ele não vai ter os genes correspondentes dessa região homóloga. Então, olha só, se o indivíduo ele tiver nesse alelo aqui, esse gene aqui, coazão, ele vai se manifestar? Vai, porque ele é dominante, mesmo se tivesse o alelo dele aqui, ele se manifestaria. Mas e o Bzinho? Ele vai se manifestar? Vai também. Ah, professora, mas você não acabou de falar que quando é recessivo ele só se manifesta em homozigose? Sim, só que acontece que nesse caso aqui ele não tem o correspondente a ele. Ele não tem o homólogo, ele não tem o outro alelo. Então, ele se manifesta sim. E nesse caso aqui, Dzinho, ó, a mesma coisa, não tem o homólogo a ele. Então, ele se manifesta mesmo quando ele está sozinho, ok? Nesse caso, então, as mulheres elas podem ser heterozigóticas ou homozigotas, porque elas podem ser azão, azinho, bezão, bezinho, dezinho, dezinho, sei lá, bezão, bezão. Elas podem ser tanto, né, heterozigotas como homozigotas. Mas os homens, como eles não possuem, né, eles não possuem o alelo, o segundo alelo da região homóloga, que eles não têm aquela região homóloga, aí a gente diz que eles são hemizigóticos, né? Eu tenho certeza que essa é uma palavra nova para vocês, que é hemizigóticas, hemizigóticos, né, no caso. Ele não vai poder ser nem heterozigoto, nem homozigoto, ele será hemizigótico, para o caso da herança ligada ao X, ok? Então, os alelos recessivos localizados nessa região não homóloga do cromossomo X expressam-se fenotipicamente com mais frequência nos homens, bastando então um alelo estar presente para se manifestar. Nas mulheres, só se manifesta em dose dupla, só se manifesta se for duplamente homozigoto recessivo, ok? Justamente por causa da falta dessa região não homóloga dos homens. Muito que bem. E tem um tipo, então, de condição genética ligada ao cromossomo X, que é o daltonismo. É a condição lá do Lucas. É uma condição, então, que o indivíduo ele não distingue certas cores. O daltonismo, gente, também é chamado de discromatopsia ou discromopsia, tá? São dois nomes mais complicados para o daltonismo, mas a gente conhece de uma forma geral como daltonismo, porque o descobridor ou a primeira pessoa que descreveu o daltonismo foi John Dalton, e era uma pessoa que também tinha essa condição. Agora, o que acontece é que as pessoas que têm uma visão normal das cores, elas têm 3 proteínas que são pigmentos que são responsáveis por absorver luz.
Essas proteínas, né, esses pigmentos, eles são codificados por genes que estão lá nos cones da retina. Aqui está a representação de um olho humano, aqui é a retina, né, essa região aqui é a retina, e nessa região, então, a gente tem esses cones, e nos cones a gente vai ter os genes que codificam a produção dessas proteínas, que vão ser esses pigmentos responsáveis pela absorção de luz. O que acontece é que quando esses genes eles são recessivos no cromossomo 7, que está esse aqui destacado, a pessoa ela não enxerga a cor azul, ela não consegue ver a cor azul. Já quando é no cromossomo X, quando esses genes eles são recessivos no cromossomo X, a pessoa vai ter dificuldade para enxergar a cor verde e vermelho. Então, no caso do cromossomo X, a gente tem dois genes, né, dois locos gênicos ali, que codificam a produção de proteínas que faz com que a gente enxergue a cor verde e a cor vermelha. Se a pessoa ela é homozigota recessiva nesses três locos, ou seja, no locus do cromossomo 7 e nos dois locos do cromossomo X, ela não vai perceber cores de maneira nenhuma. Bom, mas hoje a gente vai analisar só o que está relacionado lá ao cromossomo X, o daltonismo relacionado ao cromossomo X, e a gente vai considerar que o verde e o vermelho eles estão relacionados somente com um locus gênico, tá? Para facilitar a nossa vida, para a gente conseguir compreender isso melhor. Então, vamos ver aqui de novo essa imagem aqui, representando aqui, então, uma mulher XX e um homem XY. E aqui a gente vê, então, essa região não homóloga. Digamos que esse gene aqui, que está representado em azul, nesses quadros azuis aqui, ele esteja determinando o daltonismo ou não, nessa condição da pessoa ser daltônica ou não. Essa mulher aqui, ó, a gente observa que ela tem o gene azão e o gene azinho. O daltonismo, ele é condicionado por um gene recessivo, tá? Então, se ele é condicionado por um gene recessivo, essa mulher aqui, ela vai ser daltônica ou não? Não, né? Ela não vai ser daltônica, porque ela tem o gene dominante. Ela tem o recessivo também, tá? Mas esse recessivo ele não se manifesta pela presença do dominante. E esse homem aqui, então? Esse homem, ele tem o gene azão. Esse homem, ele será daltônico? Não, porque o daltonismo é condicionado por um gene recessivo. Então, esse homem aqui, ele também não será daltônico. Mas vamos apagar aqui esses genes aqui que nós representamos e vamos colocar outro. Se essa mulher aqui, ela for azinho, tá? Se ela tiver um gene azinho aqui e ela tiver um azão aqui, ela será daltônica? Também não, porque ela tem o gene dominante. E esse homem aqui, se ele for azinho aqui, esse homem será daltônico? Sim, porque no caso dos homens, basta ter um alelo para que ele se manifeste, né? Porque como ele não tem um homólogo aqui, esse azinho aqui ele vai se manifestar. Para essa mulher aqui, ela ser daltônica, ela teria que ter o azinho aqui e teria que ter o azinho aqui também. Aí sim, ela seria daltônica. Vou até riscar esse azão aqui, ó. Nesse caso aqui, ela seria daltônica. Então, aí a gente pode se perguntar, existe então uma maior chance de ter homens daltônicos? Sim, porque para o homem ser daltônico, ele só precisa de um alelo para ele manifestar o daltonismo. Inclusive, o Lucas, em um dos TikToks dele, eu não consegui achar esse vídeo mais, mas ele fala da incidência do daltonismo nos parentes homens dele. Ah, professora, é somente a herança ligada ao cromossomo X, que é um tipo de herança sexual? É somente dessa maneira que a herança relacionada ao sexo ela se manifesta? Não, existe a herança ligada ao X e existe também a herança que a gente chama de herança restrita ao sexo, ou a herança ligada ao Y, que é aquela herança que está nessa região aqui do cromossomo Y, que não é homóloga ao cromossomo X. Só que a gente não vai falar desse tipo de herança hoje, porque hoje a gente está restrito a falar da herança ligado ao X,
Senão esse nosso vídeo vai ficar muito grande. E agora vamos ver um exemplo aqui bem simplificado, bem rápido, de como que a gente resolve questões relacionadas à herança ligada ao X. Tá? Então vamos lá, no primeiro exemplo. Supomos que um casal formado por um homem daltônico e uma mulher normal, mas portadora do gene para daltonismo, pretenda ter filhos. Qual a probabilidade de os filhos serem daltônicos? Então ele está dizendo aqui, né, que é um homem daltônico e uma mulher normal. E ele fala, então, qual a probabilidade, ele nos pergunta, né, qual a probabilidade de os filhos serem daltônicos, não mencionando se seriam meninos ou meninas. Aí, para resolver essa questão, então, eu vou colocar aqui novamente aquela imagem, para a gente ter isso mais claro na nossa cabeça. Então, ele vem falando da mulher, né? Que essa mulher, ela não é daltônica, mas ela é portadora do gene para daltonismo. Então, ela tem o gene, né? Dominante, mas ela é portadora, então ela também tem o gene recessivo. E o homem, se ele é daltônico, ele tem, então, o gene recessivo aqui, tá? Então, a gente representa, quando a gente vai fazer um exercício de daltonismo, a gente representa dessa maneira aqui, ó. A gente coloca o indivíduo do sexo feminino com os cromossomos X e os genes, né, relacionados ao daltonismo aqui, e os indivíduos do sexo masculino com os seus cromossomos X e Y, com os genes relacionados ao daltonismo aqui, tá? Então, a gente representa dessa maneira aqui. Então, vamos lá ver como é que a gente faz esse cruzamento. Eu posso fazer esse cruzamento de duas maneiras. Lembra lá da primeira lei de Mendel? Ou eu posso fazer aquele cruzamento aqui direto, ou eu posso fazer o quadro de Punnett. A gente vai fazer das duas maneiras aqui para exemplificar isso melhor. Vamos, para de coisar isso aí. Será que dá para ouvir? Vou fazer primeiro direto aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer xdzão com xdzinho, vai dar xdzão, xdzinho. Depois, xdzão com y, vai dar xdzão, y. Depois, xdzinho, 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 xdzinho com y, vai dar xdzinho, y. E posso fazer também pelo quadro de Punnett, vou fazer aqui também para exemplificar. É da mesma coisa, mas a gente vê qual que a gente prefere usar. Então, no quadro de Punnett, eu vou posicionar os meus alelos ali, aqui na horizontal e na vertical. E aí, depois, eu vou ver os resultados ali. XDzão com XDzinho, XDzinho com XDzinho, XDzão com Y e XDzinho com Y, ok? Mas dá o mesmo resultado. Se eu observar aqui, então, eu vi que aqui dá 100%, né? O meu resultado aqui total é 100%. Então, cada um desses resultados aqui representa 25%, ok? E na questão, ele está me perguntando qual a probabilidade de os filhos serem daltônicos. Eu olhando aqui esses resultados que eu obtive, qual deles será o daltônico e quais não serão daltônicos? Esse aqui, então, esse indivíduo aqui, ele será daltônico? Não, né? Se ele tem aqui, então, o Dzão, apareceu o dominante, ele não será daltônico mais. Ele é portador do gene, mas ele não é daltônico. Esse indivíduo aqui, ele é daltônico? Também não, porque ele só tem, ó, o gene dominante. Esse indivíduo aqui, ele será daltônico? Olha só, ele tem o gene recessivo aqui e o gene recessivo aqui. Esse sim será daltônico. E esse aqui será daltônico? Ele tem o gene recessivo aqui e o Y, ou seja, ele não tem o alelo da região homóloga ou da região não homóloga do Y, ele só tem um alelo. Então, ele será sim daltônico, porque esse 1 aqui, esse gene aqui, ele vai se expressar, já que ele não tem o seu alelo. Então, se esse aqui representa 25% e esse aqui representa 25%, qual a probabilidade de eles terem filhos daltônicos? Esses dois aqui, né, não daltônicos 50% e daltônicos 50%. Veja que nessa questão, nesse nosso exemplo aqui, ele não perguntou da questão de ser meninos ou meninas. Ele não falou da questão do sexo do indivíduo.
Se ele falasse da questão do sexo, se ele dissesse, qual a probabilidade de eles terem uma filha, né, uma menina daltônica, aí a gente teria que usar lá aquela regra do I ou do OU, mas aí é uma outra coisa, isso aí é para uma outra videoaula. E para terminar, vamos fazer um exercício, e hoje a gente vai fazer um exercício que caiu no Enem. E é uma questão lá de 2016 que nos diz o seguinte: os indivíduos de uma população de uma pequena cidade fundada por uma família de europeus são frequentemente frutos de casamentos consanguíneos. Grande parte dos grupos familiares dessa localidade apresenta membros acometidos por uma doença rara, identificada por fraqueza muscular progressiva com início aos 30 anos de idade. Em famílias com presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, somente filhos do sexo masculino podem ser afetados. Mas em famílias cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% da descendência independente do sexo é afetada. Considerando as características populacionais, o sexo e a proporção dos indivíduos afetados, qual o tipo de herança da doença descrita no texto? Então, essa é uma típica questão lá do Enem, ele vem um texto grande com várias informações aqui para a gente, e se a gente olhar aqui nas assertivas, a gente vai ver que a gente vai ter que descobrir se essa doença ela é recessiva, se ela é dominante, e se ela é ligada aos cromossomos sexuais, ou se ela é autossômica, né? Não ligada aos cromossomos sexuais. Agora, se a gente olhar aqui, nessas informações que ele nos deu aqui na questão, a gente vai ver que ele está nos dizendo que quando os pais eles são saudáveis, somente filhos do sexo masculino são afetados, certo? Mas se o pai é acometido pela doença e a mãe é portadora, somente 50% da descendência independente do sexo é afetada. Essa doença, ela certamente é ligada ao cromossomo X. Por que eu sei que ela é ligada ao cromossomo X? Porque ele está fazendo essa diferenciação aqui entre os sexos, né? Então, ela é ligada ao sexo. Agora, como que ela é ligada ao cromossomo X? Como é que eu sei disso aqui? Porque se ela fosse ligada ao cromossomo Y, não teria isso aqui, independente do sexo. Tá? Porque as mulheres, elas não têm o cromossomo Y, então elas não seriam afetadas se fosse ligada, se fosse restrita ao cromossomo Y. Então, ela só pode ser ligada ao cromossomo X, ok? Agora, como é que eu vou saber se ela é recessiva ou se ela é dominante? De novo, eu vou olhar aqui, os pais saudáveis, tá? Digamos que essa doença, ela fosse condicionada por um gene dominante. Então, eu vou dizer que esse gene dominante para a doença é azão. Você pode chamar da letra que você quiser, eu vou usar o azão, tá? Então, quem tivesse esse azão aí, seria doente, tá? Estou supondo aqui, gente, olha lá. A suposição que quem tivesse esse azão seria doente, beleza? Os pais, para eles serem saudáveis, eles não poderiam ter esse azão aqui. Então, eles só poderiam ser azinho, né? O pai azinho e a mãe azinho. Olha só, a gente sabe que quando a gente está fazendo essas operações de herança relacionada ao sexo, não é assim que a gente representa. Eu já mostrei para vocês lá no exemplo que a gente representa lá o X e o Y. Mas eu vou representar dessa maneira aqui para facilitar a nossa vida nesse momento, ok? Então, esses pais saudáveis, supondo que o azão determinasse a doença, esses pais saudáveis, eles seriam azinho. É possível esses pais azinho terem filhos afetados? Não, né? Porque azinho com azinho dá 100% azinho. Então, essa doença, ela deve ser condicionada por um gene recessivo, né? Então, na verdade, não é isso aqui, né? E sim um gene recessivo condiciona a doença. Ok? Porque aí, olha só, pais saudáveis, que seria isso aqui, azinho e azinho, né? Eles seriam saudáveis, mas
portadores da doença, de maneira que seria possível sim eles terem um filho afetado. Então essa doença só pode ser condicionada por um gene recessivo e é ligada ao cromossomo X. Então ficamos com a letra A de autossômico. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês. Dúvidas, sugestões, coloquem aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Eu vou deixar também o arroba do Lucas aqui na descrição desse vídeo, que foi quem deu base, né, para a nossa aula de hoje. Ok? Até mais, gente!